Olá pessoal, hoje estou aqui mais uma sexta-feira com meu esposo para conseguir lhe contar uma história de terror muito arrepiante, gente. Espero que vocês gostem e curtam e deixem seus comentários aí, tá certo? E já desde já, peço a vocês, pessoal, que assistam os vídeos até o final para que esse canal se fortaleça e a gente poder levar conteúdo bacana para vocês, tá certo? E compartilhe, gente, tá bom? Para que esse canal, ó, se fortaleça, se inscreva, dê o like, para que a gente continue com nossos vídeos aí levando para vocês, tá bom? E agora eu vou contar a história, certo? A história é muito bacana. Eu vou contar agora, tá certo? Depois eu contar, amor. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam todos com saúde. Estamos aqui em mais uma sexta-feira para mais um relato acontecido real. Isso aconteceu, pessoal, há muitos anos numa fazenda de Goiás. Esse rapaz, ele tinha uma fazenda já adquirida de gerações, né? Desde o tempo do avô dele, do avô passou para o pai e do pai para ele. E é uma fazenda enorme, criava gado de corte e gado leiteiro. Vacas muito boas, umas vacas muito boas de leite. Plantava feijão, plantava milho. E desde o tempo do avô dele e do pai, eles sempre alertaram. O avô sempre alertava o pai dele que tinha uma parte dessa fazenda, um bosque, que jamais eles andassem lá. Que tinha coisas que aconteciam, coisas bem estranhas lá, esse bosque. E lá, pessoal, por incrível que pareça, as árvores eram maiores que a da restante da fazenda. Lá à noite, você não escutava grilo cantar, coruja. Realmente silencioso. As árvores eram 3 vezes maior do que o restante da fazenda. À noite, nem você mal via as estrelas e a lua. Era um lugar bem, E temeroso, né? bem cabuloso. E ciente disso, né? Ele, um certo dia, uma vaca, das vacas que ele tinha, né? Tinha uma vaca que ele gostava demais dessa vaca. Nome de Branquinha. Vaca Nelore. Vaca grande, vaca nova. Uma vaca muito boa de leite. Muito dócil, né? Muito dócil. Era ele que chamar, ela vinha na hora. E ela foi. Aconteceu lá um problema numa cerca. Que ela conseguiu fugir. Justamente, pessoal, a vaca que mais ele gostava. E uns 4 dias atrás, na região tinha chovido bastante. E o solo estava muito úmido. E desde cedinho, isso foi quando ele foi dormir, estava tudo ok. No outro dia que ele acordou, que foi checar o gado, justamente ele se deu conta que ela tinha escapado, pessoal. Ela não estava. E ele foi e começou a seguir os rastros dela. A manhã todinha, pessoal, chamando desesperado. E nada dela aparecer. Nada. Só os rastros. Nada, mano. Num lugar de barro, né? Tinha chovido muito. E aqueles rastros profundos. Ele foi seguindo. E chegou até a hora do almoço, ele não tinha encontrado vestígio nenhum dela. Ele, claro, uma vaca muito cara que ele tinha comprado, um investimento alto. E só não pelo vestimento, pela um animal tão dócil. E a parte da tarde, quando ele só fez almoçar, ele pegou a mochila. A esposa dele era casada, tinha uma filhinha, a esposa preparou lanche para ele, e faca, e tinha uma lanterna, caso a coisa prolongasse para mais tarde, ele estava prevenido, uma lanterna muito boa. E pessoal, já era tarde, e nada, ele chamando, Branquinha, 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 nada. E o pior, pessoal, que quanto mais ele andava aqui, entrava de mata dentro, os rastros dela estavam levando justamente para esse bosque. E justamente para o lugar que o pai dele disse jamais ele andasse,
Olha só que coisa. E prolongando. E ele chamando, nada, 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 nada. E isso aí, pessoal. Já era quase noite e nada. Ai, que medo. O sol foi embora, pessoal. Já na boquinha da noite, nada, nada. Ele chamando de matar dentro. E, pessoal, isso aí, Aproximando de lá. quando foi se aproximando desse bosque. Um calafrio deu nele. Ele sentiu a nuca arrepiar até na coluna, viu, pessoal? Mas não tinha outro tanto. Ele jamais ele queria perder o animal investido tanto, né? Lembrou do que o pai tinha falado, mas ele pensou. E perder um animal tão dócil, tão caro que eu paguei, um dos melhores do rebanho, para deixar assim, eu vou atrás. E entrou no bosque. Entrou com vontade mesmo, de achar mesmo. E chamando, chamando, chamando. Já estava um pouco já longe, já dentro desse bosque. Pessoal, que esse cara ia passar dois para um. Pior inimigo que passava. Numa clareira, na parte bem escampinada, que ali as árvores tinham dado não era tão grande, assim, uma parte mais de mato baixo, que não tinha uma árvore tão alta, né? Dos pouquíssimos, né? Que tinha, que era raro nessa parte aí. Que bom que eu estava para atrair mesmo, né? Exatamente, numa clareira, lugar bem escampinado. Tava a vaca. A vaca tava, pessoal, parada, como uma estátua. Com o peixe quase no chão. Ele foi e gritou: Branquinha, por que você não respondeu tanto que eu procuro desde manhã? Venha pra cá, Branquinha, venha cá, Branquinha. Falou alto. Pessoal, não mexeu um aceno com a cauda, com nada. Ele movimento de nada, né? Movimento de nada. Era ver que ele não estava chamando ninguém. Ele já... Desconfiado. Ele deu mais uns 3 passos mais para frente e falou mais alto ainda: Branquinha. Nada ia responder. Ô Branquinha, você não tá com fome? Você não tá com fome não? Do jeito que ela tava, ficou. Pessoal, instantes depois, quando ele colocou a lanterna em direção que ela estava de costas, a cabeça dela, ela foi girando, pessoal, bem devagarinho a cabeça, como uma coisa anormal, que um movimento totalmente desconcertante, assim, desconcertante, que não era um movimento antinatural, e jamais um animal faria um movimento daquele. Coisa horrível, a cabeça girou, os olhos totalmente brancos, depois que não tinha pupila, totalmente como estava estivesse cegos. A lanterna clareou, ele chega, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Pessoal, a barriga da vaca estava 2 a 3 vezes maior que o tamanho normal. E muito esticada. Esticada de uma forma que a pele, o couro, estava quase com agulha. Não é uma pessoa que enche uma bexiga, cara, fica bem cheia, fica quase transparente, exatamente transparente. Tão cheia que a barriga dela estava, que o couro estava totalmente delatado. E ele colocou a lanterna de novo, pessoal. E essa vaca não estava no popular para dar cria. Ué, a vaca, como é que ela não está... não cria, né? Não está com cria. E por que a barriga está desse tamanho? Só quer comer alguma coisa que fez mal? Pessoal. Meu Deus do céu.
Do nada eu vi um movimento bem devagarinho dentro da barriga dessa vaca. Via perfeitamente. Depois foi aumentando. Primeiro foi devagarinho. Depois foi aumentando, coisa horrível. aumentando. Pessoal, e o pior, que a barriga dela estava tão delatada e o couro tão Sim, fininho, que o que estava se mexendo dentro, dava para ver perfeitamente. Garras. Era uma criatura com garras. Uma coisa horrível. E foi aumentando o movimento, aumentando, aumentando. Nisso aí, pessoal, já não era mais só um movimento lá dentro. Primeiro teve um movimento, segundo movimento, terceiro, e foi aumentando. E a barriga dela, quanto mais movimentava, mais a barriga crescia. Que não era só o dois. E nisso aí, pessoal, estava já enorme a barriga, realmente no máximo. Estava um silêncio dentro dessa mata, que você não escutava, ainda torno a repetir, nada, um grilo, um coruja, nada. Rasgou a pele, uma das garras, ele sentiu a pele sendo rasgada. Só escutou um barulho, puf, no chão. Pessoal, uma criatura, de tamanho maior um pouco que um gato. Unhas enormes, 4 patas, unhas que brilhavam no escuro, as unhas. A cabeça, a coisa mais triste do mundo, um formato de uma mistura de cabeça de cachorro com um de morcego, cabeça, patas totalmente tortas, coisa, os olhos os olhos igualzinho a que a vaca ficou. Branco. Sem pupila, sem nada. Brancos que, mesmo os brancos, brilhavam no escuro. E ele ali, pessoal, em estado de choque. Que medo. Essa lanterna trepidava na mão dele, que ele não tinha mais controle de tão tremendo que estava. As pernas não obedeciam para nada. Pensou em correr, mas as pernas não obedeciam. Suava frio. Mas é medo, viu? E presenciando uma cena daquela. Jamais no mundo ele imaginaria presenciar uma cena daquela. Caiu o terceiro. E foi, pessoal, nascendo. Nascendo. Da mesma, buraco que abriu. O mesmo buraco foi aumentando e foi nascendo. Cada um que vinha nascendo, iam passando as garras e saindo. Saindo de dentro dela. Pessoal, isso aí foi alguns momentos e foram nascendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aí, pessoal. 15. E os outros que nasceram, todos da mesma forma. A mesma coisa. Todos com. E o pior é que os últimos que nasceram eram maiores ainda que os primeiros. Quando o último acabou de nascer, essa vaca, ele ficou. E começaram a fazer um círculo ao redor dele. Aquelas coisas, pessoal, pelos olhos delas, não estavam enxergando ele, mas estavam. Elas sabiam que ele estava ali, presenciando tudo aquilo ali. De uma forma, elas estavam enxergando ele. Todas. E foram fazendo um círculo. No meio, foram fazendo um círculo ao redor dele. E ele, aquela lanterna, ele já, dessas 15 que cercou ele, umas 3 já estavam indo para cima dele. Tipo, farejando ele. Coisa mais horrível do mundo, pessoal. Aqueles olhos esbugalhados, olhos esbugalhados brancos. Quando abriu a boca, dentes afiados,
enormes. Todos. Coisa mais triste do mundo. Garras horríveis. O pessoal Ed criou força. Disse: vala-me Deus, tenha piedade de mim, tenha piedade de mim. Esse cara virou as costas para essas criaturas e saiu a 1000, pessoal, tropeçando em tudo, clareando essa lanterna, correndo, o que dá para clarear, tropeçando em raiz de árvore. O chapéu voa da cabeça, passa no galho de espinho no rosto dele, todo arranhado, camisa rasgada, e desceu com tudo para casa. Esse bosque, ele morava embaixo, na parte da fazenda embaixo, o bosque ficava na parte alta da fazenda, e ele saiu toda, e não olhou mais para trás, mas ele sabia o que estava vindo atrás dele. Foi o último suspiro dele, ele desceu a 1000, pessoal. Quando ele chegou em casa, desesperado, entrou com tudo dentro de casa, que a mulher perguntou o que estava acontecendo e contou. Passou tudo para ela. Pessoal, esse cara vendeu todo o restante do gado, sim, vendeu a fazenda toda com gado e tudo. Mudou essa fazenda. E nunca mais esse cara teve coragem de nem passar nem por perto também dessa fazenda. E esse é o fim, mas é um relato, é uma história real, aconteceu no estado de Goiás há muitos anos. Espero que vocês todos tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Um ótimo fim de semana para vocês todos aí. Pois é, pessoal, é uma história muito arrepiante mesmo, que realmente causa medo, e a gente fica às vezes assim, até sem também assim, entender o porquê dessa mata, esse bosque tão assim misterioso, né? E ele também ficou sem resposta. Eu não teve, estava lá e tudo, mas ficou sem resposta, mas teve muito medo, deixou para trás e seguiu para outro rumo, tanto medo que ficou. E provavelmente o lugar ficou mal assombrado, muito mal assombrado, gente, com certeza, não tenho dúvida. Mas é assim, né? E, gente, já desde já agradeço a todos vocês que acompanham o nosso canal, vocês que curtem as nossas histórias, os nossos vídeos. E peço que vocês assistam até o final do para que esse canal se fortaleça, tá certo? E mais uma vez reforçando, gente, me chama Roseli Rocha, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe, dê o like, ative o sininho para receber novas notificações e eu sou avisado. E beijo, tchau, fique com Deus, valeu, até a próxima, tchau. Valeu, pessoal, fiquem com Deus até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Um ótimo fim de semana para vocês todos, valeu, obrigadão mesmo, fique com Deus, tchau.